coloca na posição do operário e pensa, não, isso, com isso ele não consegue viver, eu não viveria com isso. Às vezes pago até salários justos. Devemos também ser honestos que há patrões bons, há homens justos, porque ser rico não é pecado. Aliás, é a bênção na mão de muitos, mas é o amor ao dinheiro é que tem trazido tantos danos, porque o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E por isso gera todas as situações. Mas Deus está atento a esse acontecimento e Ele há de trazer juízo, Ele há de trazer o acerto de contas. Voltando às profecias de Isaías, nós lemos no capítulo 24, um retrato também, ainda que com alguma alegoria, um retrato fiel do que nós estamos contemplando em nossos dias. Capítulo 24 do profeta Isaías, do verso 5 em diante, aqueles que querem nos acompanhar na leitura, diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem a lei, transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Pranteia-se o mosto, enfraquece a vide e suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que pulam de prazer e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, e a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar. Numa alegoria maravilhosa, o profeta descreve aqui a situação que nós estamos a vivenciar em nossos dias. É uma realidade. Mas por que a terra está a enfrentar essa situação? Por que ninguém vê uma solução para todos os problemas que envolvem as nações e o mundo? Porque os homens transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Que aliança eterna é esta? Os irmãos conhecem a história após o dilúvio, que Deus teve que trazer uma destruição total a este mundo, em que Ele poupou apenas uma pequena semente de 8 almas, de 8 seres humanos, como semente para dar continuidade à procriação. Depois dessa destruição que para Ele foi muito dolorosa, com muita tristeza, Deus fez aquela grande obra. Ele fez uma aliança com o homem. Ele fez uma aliança de que Ele sempre lembraria do homem. Que Ele haveria de, através do seu conserto, arranjar o meio para que o homem pudesse ser resgatado da escravidão do pecado, do mundo atual, e poder ser salvo para uma vida melhor. Mas o homem quebra todos os conceitos, todos os propósitos, todas as leis que Deus estabeleceu, ele quebrou todas. Ele afastou-se de Deus, virou as costas. Hoje, meus queridos, estamos voltando um pouco ao tempo do iluminismo, quando dizer que não crê em Deus é coisa moderna, está atualizado. Hoje, nas faculdades, nas escolas, os professores sentem enaltecidos em dizer: isso é uma bobagem. A Bíblia, o papel aceita tudo, mas ainda bem que o papel aceita. Se ele não aceitasse era muito pior, porque como é que ia escrever a Bíblia, não é verdade? Ainda bem que o papel aceita. O papel aceita a Bíblia, o papel aceita o dinheiro, o papel aceita a fotografia, o papel aceita documentos importantíssimos. É importante que o papel aceita. Ele aceita tudo. Mas aquilo que se escreve é que está a questão. Quem escreveu esse papel? Quem foi que produziu essa Bíblia? Foram os homens? Não. Ela mesmo diz claramente que a Bíblia foi escrita por homens santos e inspirados por Deus. Não foi qualquer autor que escreveu um livro e tornou um best-seller. Não.
Foram homens inspirados por Deus, que escreveu numa linguagem que nós podemos compreender. E quando nós estamos a ler a Bíblia, é Deus falando ao nosso coração. E portanto, se nós queremos saber o motivo de tudo isso que está acontecendo, que já aconteceu, e qual vai ser o futuro de tudo isso, é aqui que nós temos que buscar, no alto caminho. E nós precisamos ter essa certeza, essa convicção de que buscai e vede, é o que está escrito. Nenhuma dessas coisas falhará, porque a palavra de Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas o homem afastou-se tanto de Deus, enveredou-se tanto pelo pecado, que tornou-se tão arrogante e blasfemo, que Deus tem tido imensa dificuldade em esperar até que pelo menos aqueles que desejam ser salvos se preparem. Ele está ansioso para trazer a solução para este mundo. Mas nessa crise que nós estamos vivendo, é aquilo que o apóstolo Paulo também retrata com dados preciosos que parece que Paulo viveu em nosso tempo. Vamos relembrar 2 Timóteo capítulo 3, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 a seguir ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Será que se eu lesse de novo isso aqui, pausadamente, nós não conseguiríamos lembrar de como vamos aplicando isso a pessoas? Será que estamos rodeados de uma sociedade como está descrita aqui pelas palavras do apóstolo Paulo, ou não? Irmãos, aqui está um retrato fiel da sociedade que nós vivemos. E o que diz o apóstolo? Ele encerra toda essa discriminação, dessa situação da sociedade, dizendo: destes, afasta-te. Agora vamos tornar o eremita, vamos agora para o mato, vamos ficar lá de longe, só escutando o barulho da chuva e olhando tudo que está acontecendo? Não. Meus queridos, quando ele disse: destes, afasta-te, é que você não se deve comprometer com este processo, com essa situação imperante, política, social, religiosa, em todos os aspectos. Você deve ter consciência do passo que deve dar. A quem você associa, a quem você confia, a quem você deposita a sua amizade e a amizade de seus filhos do seu lar. Nós estudamos nas lições preciosas sobre a família, o cuidado se deve ter com o círculo familiar, com quem nós convivemos, com quem nossos filhos andam. Porque hoje o retrato da sociedade é esta. Mas devemos conviver com o mundo sem nos envolvermos com o mundo. Na oração que Jesus fez, que está registrado no capítulo 17 do Evangelho de São João, ele diz: Pai, não quero que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Nós temos que estar aqui no Montijo, em Portugal, no Brasil, em todo o mundo. Nós temos que estar no mundo e temos que dar testemunho para o mundo que é um povo diferente, um povo honesto, um povo fiel, um povo que cumpre as leis, os mandamentos de Deus, porque ele precisa dessas pessoas para dar testemunho que é possível servir a Deus em 2013 na Europa, na América do Sul, na América do Norte, em qualquer parte do mundo. É possível servir a Deus dentro de todo esse contexto que é apresentado aqui pelo apóstolo. Por isso que você deve ser diferente. Quando eu estava cá em Portugal, eu me lembro que eu fiz um estudo em algumas igrejas, inclusive no Montijo, quando era a igreja antiga. Coragem para ser diferente. Talvez alguém se lembre disso.
E hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter essa coragem, irmãos e amigos. Coragem para ser diferente do mundo. O mundo tem que ver em você uma pessoa diferente. A sua maneira de falar, a sua postura, a sua maneira de negociar, a sua maneira de se trajar, a sua maneira de se alimentar. Em tudo o mundo deve perceber que é possível, nessa época, com toda essa situação, você servir a Deus e ser uma pessoa que faz a diferença, uma pessoa em quem se possa confiar. E isto está ao nosso alcance e é um dever que nós temos. No capítulo 34 de Isaías, aqui lemos as palavras da profecia em que diz assim, 34, do verso 1 a 3, diz o profeta: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu, totalmente entregou-as à matança. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus corpos subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão. A indignação do Senhor está sobre as nações, e Ele tem permitido essas convulsões, mas Ele se faz presente. Ele coloca limitações, Ele coloca os seus anjos para que estejam atentos, para que nada suceda além daquilo que está nos seus planos. E alguém tem nos desafiado: onde está Deus quando acontece uma calamidade dessa, uma catástrofe? Quando acontece um conflito que morre milhares de pessoas? Eu digo, Deus está lá, porque Ele coloca limite, só morre quem Ele permite, só é ferido quem Ele permite, e só se safa quem Ele permite. Tudo está dentro do plano dEle, nada acontece que esteja acompanhando, mas Ele permite que aconteça, porque Ele quer que nós sintamos a necessidade de tomar uma posição para nos libertar dessa situação, pensar numa vida melhor. Mas uma coisa é certa, meus queridos, as profecias não vão falhar, não vai faltar, e a palavra de Deus, ela é fiel. 1 João 2,17 diz: o mundo passa, mas a minha palavra não há de passar. E aqui é o nosso guia seguro para nos orientar o que Deus espera de nós. Mas por mais que alguns insistam em descrer, nós temos a luz da palavra de Deus. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que mais? E luz para os meus caminhos. Nunca foi tão necessário o estudo da palavra de Deus para nós acompanharmos o passado, o presente e entender muito mais o futuro, porque nós estamos vivendo uma época em que precisamos pensar no que será após tudo isso. E a luz que nós temos para nos orientar não é o pastor Meirelles, não é o fulano Beltrano, não é a igreja essa ou aquela, é a palavra de Deus. E se você quer buscar uma igreja para si, que eu vejo aqui muitas visitas que nos honram com a presença, que são muito queridas e bem-vindas. Se você quer buscar para si uma igreja, então este é o caminho. Examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem testifica da palavra de Deus, quem testifica daquilo que você precisa encontrar, é a Bíblia. Se você, ao examinar a Bíblia detidamente, conhecer a vontade de Deus, o que Ele quer de mim? Bom, então agora eu preciso de uma igreja que tem esse perfil aqui, porque é com essa igreja que eu quero estar. Aí sim, aí você vai então encontrar a igreja ideal para você. Mas o guia seguro é este, porque aqui está tudo quanto nós precisamos saber para nossa salvação. E no meio de todo esse colapso, de toda essa situação,
E quando muitos oportunistas estão aproveitando também dessa situação para vender o Evangelho, para mercantilizar o Evangelho em cada esquina, estão se enriquecendo em cima do desespero das pessoas, da aflição, da agonia, estão oferecendo milagres aí na televisão, nos rádios, nos jornais, nas revistas, e de porta em porta oferecendo milagres. Muitos oportunistas estão também aproveitando dessa situação. E muitos estão sendo heredados por essas promessas. Meus queridos, a teologia da prosperidade é falsa. É muito falsa, porque só te oferece uma prosperidade terrestre. E Cristo não fez nenhuma promessa nesse sentido. Os apóstolos ficaram algumas vezes até decepcionados. Mas finalmente nós esperávamos o Messias que viesse a nos enriquecer, nos dar poder sobre os romanos, colocá-los como sendo soberanos na terra. E ele nos fala de humildade. Renunciai a tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Não prometeu nenhuma riqueza. E um detalhe interessante que eu quero chamar a vossa atenção. Se você estudar toda a história dos homens de Deus, todos os homens ricos que estão na Bíblia ficaram pobres por amor à verdade, por amor ao Evangelho, por amor à pregação. E hoje o que está acontecendo é a situação inversa. Pessoas que saem de trás de um caixa de banco, que saem de uma oficina, que saem de uma empresa, pessoas pobres, de um bairro humilde de uma cidade, de repente abre uma porta e começa a dar uns gritos e oferecer milagres, e começa a crescer e crescer, e tornam-se arquimilionários, com mansões, com aviões, com propriedades nos grandes paraísos fiscais. Então sempre às voltas com a justiça, com a Receita Federal no Brasil, aqui como é que chama? Com as finanças, porque as autoridades veem o enriquecimento ilícito, mas as pessoas estão cegas, estão tão desesperadas, que querem ver alguma coisa que possa pegar, apalpar. Mas Jesus disse, nós temos que ser salvos pela fé, não é naquilo que pode apalpar. A igreja precisa de recursos, como se recolhe uma oferta, mas não ser extorquido, não fazer com que a pessoa hipnotizada tire tudo que está no bolso e no banco e dê para a igreja. Depois sai lá fora, quando pega a brisa no rosto, como aconteceu com o apóstolo Pedro, que vai perceber o que eu fiz. Eu dei o meu salário, eu dei o meu aluguel, eu dei as prestações que eu tinha pago, dei tudo para a igreja e agora? É isso ou não é isso que vocês têm visto aí na reportagem? Mas o povo está cegado, meus irmãos, o povo está cegado por um evangelho barato, um evangelho que pode te assegurar por mais alguns anos uma riqueza, e de repente sabe o que acontece? Em muitos casos, quando a pessoa está bem, com a vida boa, porque o diabo tem poder para te enriquecer. Não pense em propor a ele que ele tem poder. Mas quando você estiver bem, rico, achando que agora sim vai desfrutar da vida, ele puxa o seu tapete, te dá um cancro, te dá um acidente, te dá alguma coisa e ele te leva. Porque ele está a fazer exatamente é investir no máximo de pessoas que possa levar com ele. Não se iluda com a teologia da prosperidade que os homens oferecem, mas com a teologia da prosperidade que Deus oferece. Porque você deve ser pobre para esse mundo e rico para com Deus. E dentro desse espírito é que Jesus disse, Mateus 16, 26, que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não adianta, meu querido. E se vocês forem ver os cartórios do Brasil e de outros países, está cheio de processos, de pessoas que estão entrando em demanda com essas igrejas para reaver aquilo que hipnotizadamente cederam, que aquilo é hipnotismo. Poder provar pela palavra de Deus que aquilo é hipnotismo. As pessoas ficam hipnotizadas e são movidas a assinar cheques, assinar procurações, assinar documentos. E muitos, quando chegam lá fora, eu fiz uma tremenda burrada aqui. Como é que agora eu vou fazer isso? Tanto que eu trabalhei para deixar para minha família, agora eu entrego tudo para a igreja. E esse homem está arquimilionário, seus pastores andam de carros enormes, tem mansões nos melhores lugares.
Quando Abraão ficou pobre, José de Arimateia ficou pobre, Nicodemo ficou pobre, tantos outros poderiam enumerar, todos ficaram pobres por amor do Evangelho. Então, irmãos, dentro desse conflito, dessa situação, dessa crise que o mundo está enfrentando, existe também esse aspecto que precisa ser levado em conta. E para nós que estamos aqui nesta manhã, ouvindo as palavras que vêm da própria Escritura, devemos lembrar disso. Jesus disse no grande sermão da montanha, buscai primeiro o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Pode ter certeza, serão acrescentadas, mas muitas vezes não como nós queremos. Muitos aqui não estão preparados para ser ricos. E se fôssemos ricos, com certeza virávamos as costas para Deus e para o Evangelho. E Deus sabe como Ele nos conservar na fé. E muitos são conservados na fé em cima de uma cama, num leito de dor. Muitos precisam perder uma perna, um braço, perder a audição, perder as vistas, para salvar a alma, para salvar o corpo da condenação eterna. E nós precisamos entender isso, que Deus tem um propósito para cada um de nós. E nossas cruzes são diferentes. Todos nós temos sacrifícios, esforços a fazer diferentes. Mas todos, com certeza, somos agraciados com a mesma esperança da vida eterna. E, portanto, meus queridos, a solução que nós temos é o que diz o apóstolo Paulo aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima. Colossenses 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima. E 1 Timóteo 6, 7, 8 diz lá: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo o que comer, o que cobrir, sejais com isso contentes. Lembra que esse texto saiu da lição? Lição de contentamento. Olha para aquilo que você tem. E olha para aqueles que têm muito menos que você. A tendência nossa é olhar para aqueles que têm muito e querer almejar aquilo. Mas não é a melhor opção. Pode ser que aquele Deus queria colocar ali para que ele seja uma bênção para os pobres, para a obra. Pode ser também que, infelizmente, por aquela fortuna, por aquele dinheiro, ele vai se perder. Olha para o que você tem, o que Deus tem colocado nas suas mãos. Olhe para trás, para outros que têm muito menos, mas que Deus está também abençoando a todos. Esteja contente, tendo o que comer e o que cobrir, esteja as coisas contentes. O que precisa dizer? Se você tem uma boa casa, se você tem um bom emprego, se você consegue manter a sua família de uma maneira instável, consegue educar seus filhos, então, pense nos seus investimentos, que é correto e é necessário, mas pense muito mais na sua vida eterna, na sua salvação. E o que nós precisamos hoje, irmãos, é esse espírito de confiança em Deus, de submissão à sua vontade, e esse espírito de esperança de uma vida melhor, porque não há solução, não há esperança ao olhar para os homens. O mundo está agora a ver e a lamentar. A África do Sul está em pranto por causa da perda de Nelson Mandela. Foi um homem que de fato marcou a sua história. Ele praticamente deu a sua vida pela igualdade social na África do Sul. Passou anos e anos preso e ele não abriu mão de que o projeto dele, o seu plano, era que houvesse a igualdade social e a igualdade de raça. Negros e brancos pudessem conviver numa sociedade de igualdade, e ele conseguiu. E agora todos estão a chorar a sua perda, a sua morte, que de fato é uma grande perda, não só para a África do Sul, mas para o mundo. E nós estamos muito carentes, o mundo está carente de homens como esse, com esse espírito de liberdade, de paz, de amor. Mas será que a solução estaria nele ou em outros? Não. O único de fato que pode ser a solução para o mundo é aquele homem de dores, que foi crucificado, foi sepultado, que ressuscitou e está intercedendo por nós no céu. Este sim, este é o que pode de fato nos libertar de todos os males, de todos os pecados, e trazer a igualdade social que é prometida na palavra de Deus. Ele diz no Evangelho de São João, capítulo 10, e o verso 10, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundante.
com abundância. O que ele quis dizer com isso? Ele não quer te dar apenas aqui 60, 70, 80 ou até 90 anos de vida neste mundo, cheio de decepção, de enfermidade, de fraquezas, de desilusões. Ele quer te dar uma vida que se meça pela própria existência dele. Uma vida que se meça pela própria existência de Deus. Esse é o plano de Cristo para mim e para você. E Ele é o único que de fato pode garantir e nos dar esta promessa. É aquele que morreu de braços abertos. Ele não morreu de braços cruzados, nem com as mãos estendidas, como pudesse fazer nada. Ele morreu de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Que nós possamos confiar, meus queridos irmãos, nessa grande crise, confiar na única solução para o mundo, que é aceitarmos a Cristo e poder deixar que Ele domine a nossa vida. Deus nos ajude para isso. Amém. Amém. Agradecemos ao pastor Meireles pela apresentação da palavra do Senhor. Na realidade ela possa ter ficado gravada no nosso coração e saímos todos daqui com a ideia de que o mundo e as suas concupiscências para nada aproveita, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Vamos agora também, como é hábito, ter o nosso momento de gratidão. Falava aqui o irmão Carlos Rodrigues, se podia então vir aqui fazer a recolha da oferta. Lembramos mais uma vez, é uma oferta voluntária e aqueles que não vieram preparados podem ficar à vontade, que só se aceitam ofertas voluntárias.
agradecemos por esta oferta, que o Senhor possa também devolver segundo as nossas necessidades. Amém. Vamos agora terminar entoando para a honra e glória do Senhor o hino número 95. 95. Para terminar, ser dirigidos em oração pelo pastor Gael, jogava a todos então que se coloquem de joelhos. Santíssimo Pai Celestial, nesse momento, Senhor, ao concluirmos os trabalhos desta manhã abençoada, te agradecemos por esta oportunidade aqui reunimos como irmãos e amigos em Cristo Jesus para apresentar a Ti os nossos louvores, a nossa gratidão. Também, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Te rogamos, Senhor, nos dê a Tua graça, para que possamos sentir o desejo de andar em Teus santos caminhos, renovar cada dia o nosso concerto contigo, para que Tu possas orientar a nossa vida no caminho que conduz à vida eterna. Amém. Te rogamos uma bênção especial em favor de nossas preciosas visitas, os ouvintes do rádio, aqueles que têm se interessado em conhecer a mensagem do Evangelho Eterno através do programa Saúde Total, através das pregações, através da distribuição de literatura, dos cursos bíblicos. Tu possa abençoar esses meios, Senhor, para que nessa época em que o mundo enfrenta essa grande crise social, essa grande diferença social, que as almas sinceras e aflitas possam ver em Ti a esperança e a solução para todas as situações, para todas as crises e, principalmente, a solução para a nossa salvação.
Despeça-nos com a tua paz, com a tua graça. Permita-nos que possamos retornar nesse recinto sagrado para que encerrarmos as horas do Santo Sábado em plena comunhão contigo. Abençoe teu povo, Senhor, a tua igreja em todos os cantos da terra, para que de uma maneira maravilhosa a tua igreja possa pregar essa mensagem de salvação e as almas sinceras possam ser agregadas ao teu aprisco e muito breve tu possas buscar os teus escolhidos para estar contigo. Amém. Essas bênçãos te rogamos agradecidos, em nome e pelos méritos de nosso Salvador Jesus, que vive e reina hoje e sempre. Amém. Amém. Chegámos ao final da nossa programação. Resta-nos agradecer a presença dos queridos irmãos e irmãs, também das preciosas visitas que nos honraram pela sua presença. Relembramos que amanhã, então, às 8h30, iremos realizar a cerimónia batismal lá na Praia de Alcochete, para a qual todos estão convidados. E se alguém não conhecer o caminho, o ponto de partida é aqui da Igreja do Montijo, às 8 da manhã. Uma oração silenciosa, estamos despedidos. Até logo às 17 horas. Que a paz e a graça do nosso Deus seja com cada um de nós. Amém. Amém.